Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem. Então, vamos para mais uma aula. Antes de iniciar nossa aula de hoje, eu queria falar com vocês sobre a experiência da nossa primeira prova. Nossa primeira prova, eu pude observar que teve questões copiadas da internet, questões que não foram debatidas durante a aula, que não estão na apostila. Então, uma dica que eu dou para vocês é: quando tiver em época de prova, estudar a apostila. Vocês têm apostilas em mãos, tem os vídeos, as videoaulas no Classroom que podem ser acessadas a qualquer momento para tirar dúvida. A próxima prova, se tiver questões que eu observar, que foi copiada e colada da internet, que o aluno não teve nem o trabalho de fazer um resumo, de entender o que estava escrevendo, a questão vai ser anulada. Vocês não estão mais no ensino médio, já é um curso técnico, então tem que ter umas questões em mente que a prova é um documento, ela não deve ser feita a caneta, não deve ser feito a lápis, não deve ser feito a caneta vermelha. Que o perfil de vocês, ele está sendo observado desde o primeiro dia de aula. Então, o aluno que entrega o material, o trabalho em dia, responde a questão corretamente. Então, tudo isso já está avaliado e isso vai definindo o perfil profissional de vocês. Então, o perfil profissional do profissional de enfermagem, ele tem que ser um pouco mais dedicado, estudioso, ter uma ética, tem que ser diferenciado, tem que ter comprometimento. Então, tudo isso lógico que vai ser moldado no decorrer do tempo, no decorrer dos estudos, da vida profissional. Mas, desde o início, você já precisa ter umas características de um profissional com responsabilidade, com dedicação, que a profissão de enfermagem requer. Mas eu sei que estamos numa época de pandemia, de os estudos, né, online, mas é na diversidade que se molda um bom profissional, né? Que um bom profissional se destaca. Tem que absorver todas as oportunidades. Mas a gente tem ainda um longo tempo, mas eu queria deixar essa dica para vocês, pensar já como profissional, que a prova é um documento, que o prontuário do paciente é um documento, então eu jamais vou escrever a lápis, porque o meu colega de trabalho ele pode apagar, pode acrescentar, e eu que vou responder por aquilo. Então, já ter consciência de que a gente já não está mais no ensino médio, tá ok? Então, vamos começar a nossa aula. A nossa aula de hoje, a gente vai dar introdução com noções de farmacologia, que a gente vai entrar na parte de administração de medicamentos, que também é é um procedimento de muita responsabilidade, de muita dedicação, aprendizagem. Então, vamos dar início à nossa aula. Noções de farmacologia. Farmacologia é a ciência que estuda os fármacos. E fármacos é uma substância química de estrutura conhecida que não seja um nutriente ou um ingrediente da nossa dieta essencial, o qual, quando administrado a um organismo vivo, produz um efeito biológico, ou seja, ele produz um efeito similar ao que o nosso organismo produziria, tá ok? Então, aqui tem algumas medidas equivalentes. Uma colher de chá, 2 ml, 2 gramas. Uma colher de chá, 5 ml, 5 gramas. Uma colher de sobremesa, 10 ml, 10 gramas. Uma colher de sopa, 15 ml, 15 gramas. Um copo médio, copo descartável, 250 ml. E 20 gotas é equivalente a 1 ml. Aqui temos a estrutura da seringa. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A estrutura da seringa. Aqui temos o êmbolo, essa parte onde a gente aperta, né, para introduzir a medicação. A rolha de retenção, essa parte da borracha preta. A flange, o corpo da seringa, o canhão, essa parte plástica da agulha,
haste é o corpo da agulha e bisel é a ponta da agulha. É a parte cortante da agulha, a gente chama de bisel. Então, é muito importante que vocês conheçam todas as estruturas da agulha. Agora, a gente vai falar sobre intramuscular, subcutânea e intradérmica. São 3 tipos de aplicação. A intramuscular, a absorção é no músculo, é uma absorção rápida. O ângulo da agulha é de 90 graus. A subcutânea é 45 graus. A absorção é no tecido adiposo. A intradérmica, a absorção é na derme. O ângulo é 15 graus. Vias de administração. Via ocular, que são na região do olho, né? Que são os colírios. Nasal, que é a nebulização, aqueles medicamentos que coloca direto na narina, né? Aqueles rinossoro, etc. Pavilhão auditivo, que são os medicamentos que coloca direto no ouvido, né? Gota a gota ou algum tipo de lavagem, que vai também algumas medicação. Oral, que são os comprimidos, líquidos. Sublingual, que é embaixo da língua, que a língua, embaixo da língua tem bastante vascularização, então também é uma absorção rápida. Região gástrica é através de sonda. Então, através da sonda, a medicação é absorvida diretamente na mucosa gástrica. Tópico, né, que são as pomadas. Genital, que são as medicações ginecológicas, né, introduzida diretamente na vagina. Anal, que a região anal, a região retal, ela também tem bastante vascularização, então também tem uma absorção muito boa. Agora vamos falar de vias parenterais, começando com a intramuscular. Então, a intramuscular, o bisel é lateralizado, local deltoide, limite de líquido 3 ml, ventroglúteo 4 ml, dorso glúteo 5 ml, e anterolateral da coxa 4 ml. Então, aqui, vamos começar com o deltoide. Deltoide, a aplicação é feita aqui na parte mediana do deltoide. O dorso glúteo, ele é proibido para criança menor de 2 anos. Então, em criança menor de 2 anos, não se faz intramuscular dorsoglútea. Por quê? O nervo ciático da criança, esse nervinho aqui, ele, até os 2 anos, ele ainda não está bem desenvolvido. A criança ainda está desenvolvendo o caminhar, ainda está aprendendo a andar. Então, esse nervo ele ainda não tem uma posição definida. Então, se você for fazer uma aplicação intramuscular dorso-glútea, você pode lesionar o nervo ciático da criança, trazendo várias complicações. Então, em menor de 2 anos, não se faz intramuscular dorso-glútea. Do vasto do músculo da face anterolateral da coxa, é preconizado criança de 0 a 2 anos. Então, você não vai fazer a intramuscular em dorso glútea, no máximo até 2 anos, e de 0 a 2 anos é preconizado na região face anterolateral da coxa. A ventoglútea, a gente vai discutir na próxima aula a assistência de enfermagem, mas essa é uma técnica para paciente acamado, normalmente usado em paciente acamado. O paciente necessita estar deitado para realizar essa técnica. Vamos falar sobre a via subcutânea. Bisel para baixo, limite de líquido até 2 ml, local escapular, tríceps, abaixo da mama, parede abdominal, acima da crista ilíaca e face externa mediana da coxa. Então, a subcutânea é no tecido adiposo. Então, a gente vai observar a região que tem mais tecido adiposo do nosso corpo.
que é aqui a região das coxas, das nádegas, abdômen, aqui a região do braço, né? Essa parte do tchauzinho que tem depósito de gordura. Então, são essas partes que a gente mais utiliza para. Esses são os locais que a gente utiliza para fazer a via subcutânea. Tá? Desculpa. Correu demais aqui. Vamos para a via intradérmica, utilizada para vacinas e testes. Para testes é 0,5 ml. Para vacina é 1 ml e o bisel é para baixo. Desculpa, para cima. Então, o bisel é voltado para cima. O local que mais se faz é aqui na parte do antebraço. A via intradérmica também tem uma curiosidade, que quando você for fazer a aplicação da via intradérmica, você não utiliza o álcool 70 no algodão para fazer a antisepsia. Então, normalmente você usa um algodão seco. Por quê? Porque ele pode provocar reações alérgicas, então é preconizado que não se faça. Que como é uma injeção que é na derme, se tiver alguma reação, pode ser confundida com a reação do álcool. Então, não utiliza álcool para fazer a antisepsia. Se a região onde você for fazer a injeção tiver sujidade, você lava com a água e sabão, seca com papel toalha e faz a medicação somente com algodão seco. Vamos falar da via endovenosa. Não tem limite de líquido, o bisel é para cima, local, veia basílica, mediana, cefálica, cubital, radial e dorso da mão. Então, a via endovenosa, ela não tem limite de líquido, pode correr líquido à vontade, medicação. O bisel é voltado para cima e temos várias veias aqui que podem ser acessadas, né? Podem ser puncionadas. Administração de medicamentos. A administração de medicamentos é um dos procedimentos mais importantes da assistência de enfermagem, uma vez que, pela atuação segura e responsável dos profissionais de enfermagem, a terapêutica é definida pelo médico e gera o efeito desejado. Então, se a enfermagem fazer a administração corretamente, observar o paciente, vai ser definida se a terapêutica vai gerar o efeito desejado. É fundamental que o profissional de enfermagem esteja consciente de que, na administração de medicamento, há implicações éticas e legais, portanto, exige dele cuidados muito maiores quanto à interpretação correta da prescrição médica, fidedigna na execução da técnica, observação e atuação ágil nas possíveis reações que o paciente possa apresentar. Então, o profissional de enfermagem, ele não só é responsável por fazer um preparo e uma administração correta, como também ele é responsável para observar se aquela medicação está tendo o efeito desejado e se essa medicação está causando alguma reação adversa. Então, o paciente ele tem que estar preparado para saber identificar essas fases da medicação, se está tendo a ação esperada ou se está tendo alguma possível reação. Cuidados gerais na administração dos medicamentos. Anotar com atenção o nome do paciente, quarto, leito, via de administração, horário, medicamento e dose. A administração de medicamentos não prescrita somente é permitido em caso de urgência e emergência, com autorização do enfermeiro. Desculpa, é só nos casos de urgência, com autorização do enfermeiro. A medicação deverá ser conferida antes de sua administração, para evitar dúvidas ou rasuras no prontuário.
Um círculo em volta do horário significa que a medicação não foi administrada. Então, aqui a parte da checagem da medicação, eu tenho um slide à frente que eu vou explicar como que funciona a parte de checagem da medicação. Então, quando tiver um círculo em volta do horário da medicação, significa que a medicação não foi feita. Verificar se o medicamento está disponível, caso contrário, solicitar a farmácia. Então, você viu que tem um medicamento prescrito para o paciente, você já vai, verifique se esse medicamento está disponível ali na unidade. Se não tiver, já solicita na farmácia para não correr atraso na administração do medicamento do paciente. Lavar sempre as mãos antes de iniciar o preparo da medicação. Ler o rótulo da medicação, observando seu prazo de validade, cor, aspecto e dosagem. Não administrar drogas sem invólucros. Ao preparar medicações, ler 3 vezes o rótulo antes de retirar do recipiente, de colocar no copinho, de aspirar ou de recolocar no armário ou desprezar. O medicamento só deve ser administrado pela pessoa que o preparou. Então, isso é muito importante. Você jamais administra uma medicação preparada por outra pessoa. Pode ser seu melhor amigo, seu melhor colega de trabalho. Você jamais administra uma medicação que você não preparou. Se tiver algum erro no preparo dessa medicação, é você quem vai responder pelo erro. Então, jamais administra uma medicação que você não preparou. E não preparar medicação para outra pessoa fazer. Então, jamais eu administro uma medicação preparada para outra pessoa e também não preparo uma medicação para outra pessoa. Claro que se a pessoa for um profissional responsável, ela não vai aceitar a medicação preparada por você, mas também não preparo medicação para outra pessoa administrar. Evitar conversas que impeçam a concentração e induzem a erros. Qualquer dúvida, solicitar orientação ao enfermeiro. Então, se eu tenho qualquer dúvida em relação à medicação, à relação à diluição, na parte de administração, eu jamais faço sem solicitar uma orientação do enfermeiro. Certificar-se e respeitar os 5 certos da medicação. Paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa e hora certa. Certificar-se das indicações do controle hídrico, jejum, suspensão de medicamentos. Conferir se existem antecedentes de alergia e não administrar, se for o caso. Então, antes de fazer a medicação no paciente, eu preparo, coloco a etiqueta com a identificação do paciente, do leito, o nome da medicação, a via, a hora, a dose e chego no leito do paciente. Então, seu João, eu sou a enfermeira Daniela, eu vou fazer a administração do medicamento, digamos, dipirona por via endovenosa que o médico deixou prescrito para o senhor para esse horário, tudo bem? Seu João, já teve alguma reação de dipirona, alguma reação alérgica? Se ele falar, não, nunca tive nenhuma reação, já fiz uso de dipirona e não tive nenhuma reação, tudo bem, eu continuo, faço a administração da dipirona. Se o seu João falar, olha, eu já tomei dipirona uma vez e passei mal, tive que ir para o hospital, então eu suspendo imediatamente, eu volto, vou lá, bolo no receituário do paciente, lá, a receituário que o médico deixou prescrito, faço uma bola em volta do horário da medicação e anoto no prontuário que não foi feita a medicação e o porquê que não foi feito. E comunico ao enfermeiro responsável pela unidade. Aqui eu vou falar com vocês sobre a checagem de medicamento. Então, checar e bolar medicação. Então, o médico deixou prescrito ibuprofeno, 100 mg, 35 gotas, via oral, de 8 a 8 horas. Então, aqui tá, 8, 16 e 24 horas. Então,
o técnico de enfermagem que estava às 8 da manhã, ele fez a medicação das 8 horas. Então, ele checou, ele faz um traço e coloca as iniciais do nome, ou você pode colocar também TEC e o nome do profissional que fez a medicação. O profissional que estava às 16, por algum motivo, ele não fez a medicação. Então, ele bolou, ele fez uma bola em volta do horário. Então, checar, você faz um traço e coloca as iniciais do seu nome, e bolar também. Você faz um traço e também coloca as iniciais do seu nome, ou até abrevia o nome, e realiza a anotação no prontuário o porquê que não foi feita a medicação. E também não é uma, não está preconizado no Corém, mas existe também uma divisão de cores de caneta: azul e preta do horário da manhã, de tarde, e vermelha no horário da noite. Então, é mais um protocolo de cada instituição, mas muitas instituições adotaram esse protocolo. Então, na parte das 7 da manhã até as 19 horas, se usa caneta azul ou preta. Das 19 às 7 da manhã, se usa caneta vermelha. Apaixone-se por estudar, pois é isso que tornará o seu sonho realidade. Então, gente, aqui está uma frase só de incentivo para gente. A única coisa que tornará o nosso sonho realidade é estudar. Então, vamos sempre estudar, que a gente nunca arrepender de estudar demais, tá ok? Então, boa noite, eu estou disponível para esclarecer qualquer dúvida. Tenha uma boa aula.